Meus amigos, sejam bem-vindos a esse nosso espaço virtual. Eu sou o professor Maurício Ascenjo. Você pode me chamar de Maurício ou de Ascenjo pelo sobrenome. Na escola é mais comum me tratarem pelo sobrenome, por Ascenjo. Mas fique à vontade para me chamar de Maurício também. E será um prazer enorme conhecê-los e trabalhar com vocês ao longo desse semestre. É lógico, né, gente? Não é do jeito que a gente queria. Eu, particularmente, preferiria estar presencialmente com vocês. Preferia estar no campus, entrando na sala, olhando para os vossos rostos, olhando nos vossos olhos, sentindo o brilho dos seus olhos, podendo estar expressando o meu entusiasmo por estar os conhecendo, mas infelizmente o momento não nos permite isso. Então vamos por esse canal tentar fazer o nosso melhor. Bom, eu vou procurar fazer uma rápida apresentação da minha pessoa, depois uma rápida apresentação da disciplina, da nossa metodologia de trabalho e aí sim a gente começa o nosso conteúdo. Meus amigos, é com muito orgulho que eu me apresento como sendo o decano do nosso campus. E o que vem a ser o decano? Vem a ser o professor mais antigo do campus. A nossa escola ela começou a operar em 1º de abril de 1987. Naquela ocasião, não éramos ainda Instituto Federal. Naquela ocasião, éramos escola técnica. Não ofertávamos curso de engenharia ou qualquer outro curso de nível superior. Tínhamos apenas o curso técnico profissionalizante integrado ao ensino médio. E 6 meses depois de a escola estar funcionando, eu cheguei ao campus. Eu comecei a minha jornada nesse campus em outubro de 87. E o fato de estar ao longo de todos esses anos trabalhando com pessoas, com jovens maravilhosos, que hoje já não são tão jovens, que são profissionais de sucesso e que volta e meia nos procuram com um carinho enorme, é algo, gente, parodiando a propaganda, que não tem preço. Eu sou extremamente feliz por poder estar há tanto tempo levando o meu trabalho aos alunos que aqui passaram. Aliás, além de trabalhar aqui, eu também sou professor da Unisanta, lá em Santos, uma instituição privada, aonde também coleciono muitos anos de trabalho. Lá estou desde dezembro de 89. E meus amigos, eu sou um professor que tem uma formação um pouco diferenciada dos demais colegas que dão aula a vocês. Eu não sou engenheiro elétrico, eu não sou engenheiro mecânico, eu não sou engenheiro químico, eu sou um profissional da área de computação, ou se você preferir, da área de TI, da área de tecnologia da informação. Ingressei na escola originalmente para dar aulas no curso de computação, mas estou trabalhando desde a primeira turma na engenharia. Aliás, estou trabalhando desde a primeira turma no curso de tecnologia que precedeu o nosso curso de engenharia. Aliás, vale a pena dizer que se eu digo que eu sou profissional da área de computação, talvez você pense que eu tenha feito faculdade de engenharia da computação
que eu tenha feito faculdade na área de ciências da computação ou na faculdade na área de sistemas de informação. Meus amigos, nada disso, nada disso. Meus amigos, a minha formação primeira, a minha graduação foi na área de matemática. E por que o profissional da área de computação que vos fala fez matemática? Ora, porque eu sou velho, gente. Porque lá na década de 80, quando eu fiz a minha faculdade, os cursos de ciência da computação ainda não existiam no Brasil. Engenharia da computação, sistemas da informação, muito menos. E, portanto, naquela época, quem queria estudar um pouco de computação ia fazer um curso de matemática, que na ocasião chamava-se Bacharelado em Matemática, com ênfase em processamento de dados, com ênfase em computação. Eu fiz esse curso mais exatamente numa parceria da USP com a Prefeitura de Santo André, na então Fundação Santo André. A fundação existe até hoje, obviamente o curso de bacharelado em matemática se transformou num curso efetivamente de computação e o vínculo com a USP não existe mais, mas a universidade continua sendo uma universidade muito boa. Também eu sou suspeito, né, gente? Tenho um carinho grande. Passei 4 anos lá como aluno e depois 2 anos como professor. Bem, agora que vocês já conhecem um pouquinho do Maurício, vocês precisam também saber qual a disciplina com a qual nós vamos trabalhar. E a disciplina que nós vamos trabalhar é a disciplina de programação de computadores. E talvez alguns se questionem, poxa, por que a disciplina de programação de computadores no meu curso de engenharia de controle e automação de processos? Meus amigos, por acaso tem alguém aí que esteja precisando de estágio? Porque ainda há pouco o pessoal da Uzi Minas me procurou precisando de um estagiário. E o serviço é molezinha, viu, gente? Eles têm um alto-forno lá que eles usam para produção de aço. E aquele alto-forno, ele tem uma temperatura de trabalho em torno de 700 graus Celsius. É lógico, tem uma tolerância, mas se no processo de fabricação a temperatura cair a menos de 680 graus, perde-se toda a fornada do aço que se está produzindo. E se a temperatura passar dos 700 graus, atingir 720, 730, a coisa começa a ficar perigosa, porque o tal do alto-forno pode explodir. Então, eles estão querendo contratar um estagiário que de 5 em 5 minutos vá lá com o termômetrozinho na mão, abra a porta do forno, coloque o termômetro lá dentro, dê aquela chacoalhada que a mãe da gente fazia quando media a febre da gente quando a gente era pequenininho, e 695. Beleza. Daqui a 5 minutos, vai lá de novo, abre a portinhola do forno, mete o braço lá dentro, tira o termômetro, chacoalha, dá uma olhadinha lá. Ih, rapaz, 680. Temperatura está baixando. E, gente, você recebeu a instrução de que quando a temperatura baixar, era para você chegar lá e abrir uma válvula para injetar mais ar dentro do alto-forno e, com isso, elevar a temperatura. Beleza? Legal. Ô, professor, e o que eu faço quando a temperatura chegar a 720, 730? Lá no manual de procedimentos também descrevia o que você vai fazer.
o que você vai fazer? Você vai sair correndo e gritando como um louco, avisando todo mundo que vai dar ruim. É esse o teu trabalho. E aí, gente? Tem o candidato? Alguém se candidata a essa vaga de estágio? Fala a verdade, né? Ninguém merece uma atividade dessa. Agora, gente, por que eu tô com essa palhaçada aqui com vocês? Porque, gente, antigamente era bem assim. E quando eu digo antigamente, vamos voltar 50, 60, 80 anos atrás. Era bem desse jeito mesmo. Agora, hoje é desse jeito? Meus amigos, hoje, para medir a temperatura, eu preciso colocar um camarada para ir no forno de tempos em tempos tomar a medida? Claro que não, né? Claro que não. Hoje, para a gente medir, existem instrumentos, existem sensores de temperatura, termopar, que, ligados a uma rede, vão transmitir a informação medida para uma sala de controle, aonde o operador vai estar sentado confortavelmente na frente de uma tela de computador, aonde a temperatura será exibida. E se o computador evidenciar que a temperatura está baixa, ele vai abrir a válvula para injetar mais ar no processo para a temperatura subir. E quando ele evidenciar que a temperatura chegou ao nível desejado, ele vai fechar a válvula para que a temperatura se mantenha. Então, o computador ele vai fazer esse controle para fazer com que a temperatura se mantenha dentro de uma constância aceitável. E, meus amigos, o computador vai fazer tudo isso sozinho porque ele é teu camarada e vai quebrar o teu galho? Claro que não, né? Ele foi previamente programado para tal. Foi desenvolvido um sistema que a gente chama de sistema supervisório que vai coletar as variáveis do chão de fábrica através de sensores, processar essas informações convenientemente e atuar no processo através de comandos dados a atuadores. Então, meus amigos, o processo computacional, o processo de programação estará presente nas suas vidas durante toda a sua vida profissional. Hoje, os processos produtivos são todos informatizados e é preciso que você, profissional da área de automação e controle, tenha pelo menos noção de como as coisas funcionam. Você não precisa ser um especialista, você não vai sozinho desenvolver um sistema supervisório. Você vai ter profissionais de TI que vão te amparar nesse sentido, mas é necessário que você conheça um pouco desse mundo para que a tua comunicação e interação com o profissional da TI seja de melhor qualidade, seja mais rápida. Ok? Então, meus amigos, creio que com o meu exemplo de estágio, todos estejam convencidos de que a informatização estará nas nossas vidas. Que vocês estejam convencidos de que esse negócio de computação vai ser importante para mim. Então, a partir desse momento em que eu já me apresentei, já apresentei a disciplina, eu quero apresentar a nossa estratégia de trabalho. E nesse momento virtual, toda a nossa estratégia de trabalho está calcada no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Digo
lá no Moodle. Então, meus amigos, eu quero vos apresentar a nossa página no Moodle, através da qual orbitará o nosso curso e também a nossa interação. Então, vamos lá? Eu quero te mostrar a nossa página. Meus amigos, estou aqui na nossa página. Na verdade é mentira, tá? Na verdade eu não estou na nossa página, não. Eu estou numa página da turma de engenharia do semestre passado, que é uma página que está mais populada. Mas a nossa página é igualzinha a essa. Eu dividi a nossa página no Moodle em 4 tópicos distintos. O primeiro tópico é o tópico sala de aula, que vai te saudar a cada novo dia de aula e vai te justificar que nós estamos usando este ambiente virtual por causa do momento de Covid-19. E qualquer dúvida, eu disponibilizo aqui o meu e-mail para você. Ao longo do curso, se a gente precisar de algum aviso, eu também irei publicar logo aqui no tópico sala de aula. Depois do tópico sala de aula, eu disponibilizo para vocês o tópico interação. No tópico interação, eu tenho um link que vai te remeter aos nossos encontros síncronos semanais, que acontecem sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Abri também um fórum de discussão, e esse fórum de discussão, gente, não é mediado pela minha pessoa. Esse aqui é um espaço dedicado a vocês trocarem experiências, a vocês conversarem sobre conteúdos, postarem as suas dúvidas. E também disponibilizei um chat. Meus amigos, eu acho o chat a coisa mais chata do mundo. É muito chato. Mas eu disponibilizei esse negócio porque há quase um ano ministrando aula síncrona através da plataforma Zoom, eu não tive nenhum problema, nenhuma indisponibilidade. Mas pode acontecer. Então vai que um dia o servidor do Zoom está fora do ar e a gente não consegue fazer a nossa aula a contento. Então o chat é o nosso plano B. Tentei conectar, não consegui, estamos com problema, a gente tenta se comunicar via chat. Vamos ter limitações? Vamos, mas não vamos ficar sem o contato. Bom, meus amigos, aí a gente entra no terceiro tópico, que são os tópicos de conteúdos. Aula a aula eu vou postando o material aqui para vocês. E normalmente sempre posto o material de apoio, que são textos, são programas que eu uso como exemplo, é o nosso roteiro de estudo e procuro sempre acompanhar o material de apoio de uma videoaula. Então, olha só, esse aqui são os conteúdos explorados ao longo da turma do semestre passado. Então, vocês percebem aí que cada aula tem aí o material de apoio específico, uma videoaula gravada para ela, e assim nós vamos. E o quarto tópico é onde eu posto as atividades relativas a cada uma das nossas aulas, ok? Então, a minha página estará assim disponibilizada. Percebam que quando eu tenho uma atividade qualquer, ao clicar na atividade, vai abrir aqui um texto. O texto, ele pode me conduzir à nossa videoaula. Além disso, ele vai me conduzir
a artigos, a sites que eu gostaria que você visitasse. E aí vai as instruções que eu vou te dar para você fazer aquilo que eu estou solicitando, junto com as regras de entrega, que invariavelmente são feitas através de e-mail, ou seja, você vai me encaminhar um e-mail com a tua solução ou com aquilo que eu pedir. E cada atividade tem uma data limite para você me enviar. Detalhe, essas atividades, elas podem ser desenvolvidas em grupo, do jeito que você achar mais conveniente. Ok? Então, meus amigos, esta será a nossa metodologia de trabalho calcada totalmente no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Pois bem, penso que agora podemos começar com o conteúdo propriamente dito. Bem, não há como começar um curso de linguagem de programação sem falar sobre o computador. O computador, que como todo mundo sabe, é uma máquina eletrônica, mais exatamente uma máquina eletrônica digital. E eu acho que você sabe que quando eu falo numa máquina eletrônica digital, eu acho que quando eu falo para você eletrônica digital, você entende que é toda a eletrônica calcada nos conceitos de 0 e 1, calcada nos conceitos de existência ou inexistência de sinal elétrico. Então, a linguagem do computador é 0 e 1. Agora, gente, imagina você dar qualquer ação para o computador fazer, somar dois números, por exemplo, tendo que codificar tudo em 0 e 1. Gente, é coisa de maluco. Nos primórdios da computação, no século passado, na década de 40 do século passado, as coisas eram exatamente assim. Mas as pessoas que se aventuraram na área de computação logo morreram e ou enlouqueceram. Então, meus amigos, há muito tempo que essa ideia de programar na linguagem nativa do computador, que seria a linguagem dos zeros e uns, foi abandonada. Então, hoje, a gente procura programar o computador numa linguagem muito mais próxima da nossa linguagem. E quando eu falo em linguagens de programação, como, por exemplo, C, C++, C Sharp, Java, Python, eu estou falando em iniciativas nesse sentido. Ou seja, eu estou falando em linguagens que objetivam facilitar a nossa vida. Eu estou falando em linguagens com as quais eu vou programar o computador usando vocábulos, usando números tais quais nós os conhecemos, usando regras sintáticas parecidas com a do português, parecidas com a do inglês. Por quê? Porque programar no nível de 0 e 1 é coisa para maluco. Agora, se programar em C, C++, em Python, em Java é mais fácil para nós, o computador é impossível de entender isso, porque a única coisa que ele entende é 0 e 1. Então, tal qual a minha pessoa, que se precisar bater um papo com um chinês
vai precisar de um tradutor, vai precisar de um intérprete? Ora, meus amigos, o computador, para entender os programas que eu vou fazer em C, C++, em Python, em Java, em C Sharp, precisará do quê? Precisará de um tradutor. Então, mais exatamente no nosso curso, a gente vai adotar a linguagem C Sharp. A linguagem C Sharp é uma linguagem idealizada pela Microsoft. E, portanto, quando a gente escrever os nossos programas em C Sharp, a gente vai precisar traduzi-los para a linguagem de máquina para que o nosso computador consiga entendê-la. Ora, esse processo de tradução é o que a gente chama de compilação. Então, o programa que eu escrever em C Sharp precisará ser compilado, traduzido para a linguagem de máquina, para que o computador efetivamente o entenda. Bom, para traduzir um texto, eu preciso contratar o serviço de um tradutor, de um intérprete. Para traduzir um programa, para compilar um programa, eu vou precisar de um compilador. Gente, se eu te falar que o Word é um editor de texto, você me entende. O Word é um programa classificado como editor de texto, assim como existem outros programas que levam tal classificação. O bloco de notas é um editor de texto também. Bom, portanto, para compilar um programa eu preciso de um compilador. O Word é um editor de texto. O Excel é uma planilha eletrônica. E um compilador, ele normalmente está embutido em algo maior, classificado como IDE, Interface Developer Environment, ou seja, o ambiente de interface com o computador do desenvolvedor de programas. Então, o compilador normalmente está embutido dentro de um software classificado como uma IDE. Então, para compilar o meu programa, eu vou precisar de um compilador, que normalmente está contido dentro de uma IDE. Moral da história: para compilar um programa, eu vou precisar de uma IDE. E a IDE que nós vamos utilizar é a IDE Visual Studio, também produzida pela Microsoft. Aliás, devo te dizer que o Visual Studio é uma das melhores IDEs do mercado. Se não é a melhor. O Visual Studio vai te trazer muitas facilidades. Eu tenho certeza que você vai gostar do Visual Studio. Então, meus amigos, o Visual Studio é uma IDE, da mesma forma que o Word é um editor de texto, que o Excel é uma planilha eletrônica. E dentro do Visual Studio, que é a IDE para desenvolvimento de programas em C Sharp, eu vou encontrar um compilador. Mas não só um compilador. Além do compilador, gente, eu vou encontrar dentro do Visual Studio outras ferramentas. Por exemplo, eu vou encontrar um editor de programas. Eu não preciso digitar o meu programa no Word ou no bloco de notas. Não, eu tenho dentro da IDE um editor de programas.
É um editor de texto, mas especializado na digitação de programas. Ele vai criar formatos próprios para digitação de programa. Ele vai me permitir autocompletar, não usando como referência a língua portuguesa ou a língua inglesa, mas usando como referência o tal do C#. Então, o Visual Studio tem um editor de texto que vai me trazer facilidades na hora que eu for digitar o meu programa. Traz o compilador. Gente, traz um ambiente para eu executar o programa. Eu aperto o play, ele abre uma janelinha e me traz o resultado do programa. E se o resultado não for o esperado, e se o resultado estiver errado, e eu não tiver a mínima ideia de onde está o erro, o tal do Visual Studio incorpora também um depurador, que me permite executar o programa passo a passo, linha a linha, e verificar o que está acontecendo. Recurso muito útil para corrigir erros em nosso programa. Então, uma IDE é o ambiente de desenvolvimento de programas. E a IDE que a gente vai usar é o Visual Studio. Aliás, hoje eu já vou delegar a primeira atividade para vocês. Baixar e instalar o Visual Studio no computador das vossas casas. E instruções de como fazer isso você vai encontrar no Leia-me, o documento que eu vou postar no material de apoio. Porque você que é aluno do IFSP, que é parceiro da Microsoft, tem direito de baixar essa IDE e outros produtos Microsoft totalmente gratuitos, certo? Mas, gente, antes de te liberar para a feitura da atividade, eu quero justificar o porquê que a gente vai trabalhar com C#. Meus amigos, até uns 20, 25 anos atrás, existiam no mercado inúmeras linguagens de programação, cada uma com seu vocabulário próprio, com suas regras sintáticas próprias. E com isso, reeditou-se na área de TI um problema bíblico. A Torre de Babel surgiu novamente, em pleno século XX. Bom, aí os profissionais da TI se reuniram e falaram: olha, a gente vai ficar louco com essa infinidade de linguagens. Eu já trabalhei com 3 linguagens, agora estou indo trabalhar com uma quarta, vou ter que aprender uma quarta linguagem totalmente diferente. Isso não pode continuar, a gente vai ficar maluco. Olha, eu tenho uma baita de uma experiência, surgiu uma vaga maravilhosa na empresa XYZ, só que eu não posso me candidatar a essa vaga. Por quê? Porque eles trabalham com raio de uma linguagem lá que não tem muito apelo no mercado, só eles trabalham com essa linguagem. Então, em função de toda essa problemática, o que se resolveu fazer? Alguém propôs: gente, vamos padronizar essa bagunça? Ô, gente, vamos criar uma linguagem padrão? Todo mundo gostou da ideia. Pô, boa ideia, boa ideia. E na ocasião, a linguagem mais nova, a linguagem mais poderosa que existia era a linguagem C. Então definiu-se o seguinte: olha, daqui para frente, vamos fazer o seguinte: toda e qualquer linguagem que surgir deve adotar o conjunto de vocabulário e as regras sintáticas da linguagem C. Combinado? Combinado. E assim, gente, a coisa foi. Então, a linguagem Java, que é uma linguagem de muito sucesso atualmente, é uma linguagem que tem toda a sua sintaxe totalmente inspirada na linguagem C.
O tal do C# está no nome, a herança da linguagem C. PHP, JavaScript, tudo sintaxe herdada da linguagem C. Então, de certa forma, gente, ao aprender C#, você vai estar aprendendo também um pouquinho de Java e também um pouquinho de C e C++. Aliás, C++ é pura e simplesmente uma evolução da linguagem C. Quando a linguagem C surgiu, não existia um conceito chamado programação orientada a objeto. Fato é que esse conceito surge no mercado e rapidamente se prolifera. A linguagem C ganhou uma versão mais nova, adequada aos conceitos de programação orientada a objeto, justamente o C++. Então, meus amigos, nós vamos trabalhar com o C# por quê? Primeiro, é uma linguagem contemporânea, é uma linguagem atual. O C já não é tão atual assim. Por que nós vamos trabalhar com o C#? Porque o nível de facilidade que eles nos oferecem em relação ao Java, por exemplo, é maior. E porque por detrás do C# existe a maravilhosa IDE Visual Studio. E também porque o Instituto, é parceiro da Microsoft. Então, é por isso que a linguagem escolhida foi o C#. Mas se um dia você precisar programar em C, em C++ e em Java, acreditem em mim, vocês estarão preparados para tanto. Porque o conjunto de vocábulos e sintaxe é exatamente a mesma. Ok, meus amigos? Então, nesse momento, eu sugiro que você vá ao Leia-me, leia as minhas orientações e trate de baixar e instalar o Visual Studio no vosso computador. Detalhe, o Visual Studio é grande, é pesado, vai roubar um espaço significativo no teu HD. Então, meus amigos, quando você instala o Visual Studio, ele te permite customizar a instalação. Ele te permite instalar o módulo de programação em Python. A gente não vai precisar disso, você não precisa instalar. Ele vai te sugerir que instale o módulo de programação para celular, para mobile. A gente não vai precisar disso. Não instala. A gente vai precisar do quê? Do C#. A gente vai precisar do básico. Então, se o espaço no teu HD está rareando, faz a instalação básica. Agora, se o espaço não é problema para você, e se você gosta do assunto e pretende se aprofundar no assunto, instala logo de vez o Visual Studio Full. Vai demorar um pouquinho, viu, gente? Vai demorar, não se preocupa. A instalação normalmente é bem sucedida. Detalhe, nós estamos na versão 19 do Visual Studio. Então, ele é um produto bastante maduro, bastante maduro. Fica tranquilo, tá? Vai lá, gente, vai fazer tua atividade.